Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuando o documento 3, de 14 de julho de 1917, relativa à terceira aparição de 13 de julho de 1917. E Lúcia aqui ainda diz, ao final do documento, da primeira folha, era exatamente a mesma senhora que tinha visto das outras vezes. E agora este documento vai continuar assim. Lúcia diz: tinha aqui um pedido, se você me levava para o céu, um homem da autoguia, o mais depressa melhor. E Nossa Senhora disse: levo. Lúcia, além de pedir a conversão de algumas pessoas, a cura de um doente, também aqui pede para levar uma pessoa o mais depressa possível para o céu. Isto é interessante que naquela altura, por vezes, ir para o céu, ou seja, morrer, era também uma graça, uma misericórdia. Não sei o que se passava com este senhor, mas geralmente o povo antigo, quando pedia para alguém, por alguém que estava a sofrer muito, doente, pedia-se muito a Deus para que o levasse o mais depressa possível para o céu. Mas pode ser outro problema. Nós aqui não conseguimos saber qual é o problema. Mas por vezes é melhor que nós possamos ir para o céu e possamos ter a alma preparada para ir para o céu do que ficar mais um tempo e nos perdermos. Às vezes é uma misericórdia que Deus faz para conosco, que tenhamos esta oportunidade de irmos para o céu. Continuando. No dia 14 de julho de 1917 apareceu na minha presença Jacinta, de 7 anos de idade, filha de Manuel Pedro Marto. Interrogada sobre a visão, disse que tinha visto uma mulher pequena 4 vezes, uma em sua casa à noite e 3 na cova da Iria ao meio-dia. Diz ser do tamanho de Dalbina, filha de António Rosa, da Casa Velha. Em casa viu-a à borda do alçapão do sótão, não dizendo nada. Estava a mãe e irmãos a dormir, e era de noite. Na cova de Iria, viu-a em pé em cima de uma carrasqueira. Vinha vestida com meias brancas e fato todo dourado, não trazia sapatos. A saia era branca e toda dourada, e dava-lhe pelos joelhos. O dourado era aos cordões, a atravessar, e nos cordões, aos biquinhos, casaco branco, todo dourado, o manto pela cabeça era branco e todo dourado. As mãos erguidas à cintura e abriam, separando-as, quando falava à Lúcia. Não lhe ouviu dizer nada, ouviu falar, ora diz que sim, ora diz que não. Os pés entalados e o corpo já escondido, ouviu uma fala muito piedosa e só se lembra de ouvir que elas, as crianças, iam para o céu. Diz ter visto o relâmpago, mas ora diz ser uma voz, ora mais de uma, ora antes, ora depois. Trazia umas contas brancas nas mãos, seguras entre o dedo polegar e indicador das 2 mãos. Não via brincos, trazia um cordão de ouro delgado ao pescoço. Bem, aqui a Jacinta é interrogada. É a primeira vez que a Jacinta está a dizer alguma coisa sobre as aparições. E aqui eu tive uma surpresa. Parece-me que a Jacinta já tinha visto uma senhora aparecer-lhe em casa. E essa senhora em casa não lhe disse nada. E quando está a aparecer em cima da carrasqueira, às vezes ela ouve, às vezes não. Mas esse ouvir e não ouvir, por vezes pode ser também próprio da idade dela. E tendo em conta que ela parece Nossa Senhora cheia de luz e
ela sendo tão criança, ela pode estar tão preocupada em ver a Nossa Senhora que a voz pode não lhe ser ouvida conforme a Lúcia. Lúcia parece-me que sempre foi aquela dos 3 pastorinhos que mais esteve realmente preparada para tudo aquilo que ela depois viria a ver na sua vida. Eu penso que a Lúcia foi escolhida e Nossa Senhora sabe escolher. Se alguém disser que Lúcia não estava preparada, estava. Ela precisava de mais um tempo, por vezes ainda ir para o convento para que Nossa Senhora lhe revelasse outras coisas, porque Nossa Senhora depois foi-lhe aparecendo de outras vezes, fora daquelas que estamos acostumados a ouvir de Nossa Senhora de Fátima em Fátima. Por isso, penso que a Lúcia era realmente aquela que estava preparada para ouvir, falar e ver Nossa Senhora. E Jacinta, na sua pequenez, mostra também aqui muita humildade. Revela-se corajosa, porque ela consegue detalhar o vestido da Senhora, a roupa da Senhora que lhe aparece. E eu mais uma vez venho frisar que, independente do que eles revelam como vestimenta de Nossa Senhora, nós temos que nos recordar que Nossa Senhora, quando aparece, ela vai muito de acordo com o que há hábito no local e de acordo com a forma de pensar a quem vai visitar. Vejamos a Nossa Senhora de Guadalupe, por exemplo, vejamos Nossa Senhora de La Salette, como ela se apresentou aqueles 2 pastores, com uma roupa completamente diferente daquela que habitualmente nós costumamos a ver, porque ela quer mostrar para as pessoas a quem aparece que ela lhe é próxima, que ela está, que ela sabe do que acontece, do que está a acontecer conforme lhe é comunicado por Deus, é verdade, mas ela vem com uma mensagem e essa mensagem tem que chegar ao coração daquelas pessoas e para aquelas pessoas chegar a outros corações. Então, eu vejo aqui nestas palavras de Jacinta, porque a Jacinta vai ter, e eu já conheci outras coisas que a Jacinta foi fazendo e dizendo das aparições, nas memórias da Irmã Lúcia, que eu já partilhei algumas partes. Eu conheci muito a Jacinta de outra maneira, diferente daquela forma como eu conhecia a Jacinta, mas sendo certo que nós temos que pensar que nessa aparição, em julho, foi aquela aparição mais difícil para estas crianças. Por que é que eu digo isso? Porque nesta aparição ela mostrou o inferno. A Lúcia não disse. Claro que eu não ia revelar porque isto era segredo. Nossa Senhora pediu que fosse segredo. Mas foi nesta aparição de julho que Nossa Senhora revelou os 3 segredos de Fátima. Por isso, nós temos que compreender que estas crianças, após esta aparição, elas tiveram uma grande mudança na vida delas. Porque foi a partir praticamente desta aparição, salvo se eu estou enganada, mas foi a partir desta aparição que eles começaram a redobrar os sacrifícios, as penitências pelos pecadores, quando eles viram o inferno. Há muitas pessoas que dizem, ai, porque é que Nossa Senhora mostrou o inferno às crianças? Eu agora estou-me a lembrar de um costume que os antigos tinham. Quando morria uma pessoa, agora, quando morre uma pessoa, geralmente as crianças são postas de lado para não estar a ver a pessoa morta, o enterro, o funeral, e muitas vezes as pessoas não levam as crianças.
Mas nos tempos antigos, as crianças iam aos velórios e os pais, os avós, faziam questão de as levar. Isto porque as crianças deviam lidar com os acontecimentos da vida de uma forma natural. Eu digo sempre que a morte é tão natural quanto a vida. E eu acho que, no meu entender, que apesar de haver às vezes um choque, o certo é que quando aprendemos a lidar com a morte, nós também conseguimos lidar melhor com a vida. Isto pode ser para muitas pessoas difícil de se perceber, mas as crianças antigamente eram preparadas para este dia. E algumas delas, às vezes, tinham que se deparar com a perda dos pais muito cedo. E digamos, nós estamos a pensar isto mesmo, quando naquela altura estava a decorrer a Primeira Guerra Mundial, quantos pais de família não voltaram para os seus lares? Quantas crianças tiveram que ficar desprovidas de seu pai? Porque ele foi para a guerra e ficou lá e morreu. É uma realidade que as crianças têm que viver. Esta perda. E quantas delas tiveram que lidar com esta perda? Esta perda moral, material, perda espiritual. Porque perder um pai ou perder uma mãe é muito cruel. Principalmente quando nós somos ainda crianças. Por isso, eu não percebo muitas vezes quando as pessoas dizem que nós temos que realmente salvaguardar as crianças, mas devemos salvaguardar do mal, não da realidade. E eu lembro-me também, nesta altura, que eu tive um episódio em pequenina que a minha mãe me alertava muitas vezes para não tocar naquelas fichas, naquelas tomadas de eletricidade. Pronto, eu no meu entendimento não sabia porquê. Minha mãe disse-me tantas vezes, não toques aí, mas um dia fui lá e toquei e fiquei quase que morri com o choque elétrico. Agora tapam aquelas fichas e tudo mais, mas o certo é que eu aprendi. Eu aprendi nesse dia 2 lições. Primeiro, que não devemos desobedecer aos nossos pais. Se os nossos pais nos dizem alguma coisa, porque é para o nosso bem. E a segunda coisa que eu aprendi naquele dia é que aquilo que estava ali devia-se ter cuidado. Eu até hoje tenho medo da eletricidade. Mas aprendi. Por vezes a melhor maneira de aprender é mais ou menos isso. É estar diante da realidade. Não adianta nós estarmos a esconder uma realidade que essa realidade, infelizmente, vamos ter que estar preparados para ela. E nós temos que estar preparados, mas bem preparados. Moralmente bem preparados para vencermos. Mas isso também não quer dizer que nós temos que inundar as nossas crianças com coisas que não é para a idade delas. Como muitas vezes nós estamos agora a ver que há uma grande necessidade. Parece que as crianças, até a infância está a ser retirada das crianças. Parece que as crianças nem têm direito a ter a sua infância. Estas crianças, os 3 pastorinhos, eles viveram a sua infância. E eles eram muito felizes. Há quem ler
as memórias da irmã Lúcia, vão perceber que eles eram muito felizes. Eles eram livres. Eles viveram a infância deles de uma forma bastante sublime, melhor do que muitas crianças hoje em dia. E mesmo assim, eles também foram ao mesmo tempo católicos e perceberam a mensagem de Fátima e fizeram penitência. Muito mais do que muitos adultos hoje em dia. Mas eles eram felizes. E quem duvidar disso, que leia, ou convido a ler as memórias da irmã Lúcia e ver o que eles faziam e como eles viviam a vida deles simples. Por isso, Nossa Senhora é a melhor mãe que existe. É a melhor mãe porque foi aquela que educou, foi aquela que cuidou de Jesus. Então, se ela mostrou o inferno para estas crianças, é porque também é preciso que as mães e os pais terrenos também avisem aos seus filhos, desde a tenra idade, que há inferno. É importante que as pessoas, desde criança, desde a sua tenra idade, percebam que há o mal e o bem, o errado e o certo. Não existe meio termo para estes valores, para estas palavras. As palavras, uma coisa é má ou uma coisa boa. Ou uma coisa leva ao pecado ou não leva ao pecado. Então, se Nossa Senhora foi a melhor mãe que Deus escolheu para cuidar de Jesus, quem somos nós para dizermos e que ela não devia ter mostrado o inferno para aquelas 3 crianças? Certamente esta mãe, que a Nossa Senhora, está também a dizer para os pais que eles também devem dizer aos seus filhos, desde a sua tenra idade, que existe inferno. Só assim, se os pais, desde pequeno, desde a tenra idade dos seus filhos, os acostumar com as coisas de Deus, dizer a eles que existe um céu, existe purgatório e existe inferno. E que o inferno, de lá, ninguém nunca sai. É preciso que as crianças lidem com esta realidade desde cedo. Não vale a pena andarmos aqui a poupar, porque mais cedo ou mais tarde a realidade cai-nos em cima. E os pais também não sabem o dia e a hora em que eles poderão deixar os seus filhos. E eles precisam desde cedo os ir preparando para a realidade da vida. E esta realidade que os pastorinhos viviam. Os pastorinhos tinham uma plena ideia da sua realidade de vida e por isso eles eram bastante livres, bastante felizes também. E viveram a sua infância muito bem, tendo em conta o momento, a época. Eles viveram a sua infância. E é preciso realmente que tenhamos nessa leitura deste trecho que a Jacinta revela pela primeira vez o que ela pensa, o que ela vê. Uma criança foi capaz de detalhar muito em pormenor a roupa de Nossa Senhora. Isso quer dizer que uma criança, ela percebe muita coisa. Ela consegue perceber muita coisa. E por vezes ela percebe. Está visto aqui que ela não ouvia muito bem. Nossa Senhora ouvia, às vezes não ouvia. Mas ela via muito bem. E ela conseguia ver muitos detalhes. As crianças olham os detalhes.
Por isso que os gestos, o exemplo dos pais, o exemplo dos avós, o exemplo das pessoas que as cercam, é para elas um caminho de vida que lhes é mostrado. Por isso que é importante que o lar, a família, seja um lugar onde a criança esteja protegida, mas ao mesmo tempo esteja ciente da realidade da família, de forma que ela possa também participar desde pequena na ajuda familiar, na ajuda que é preciso dia a dia, para que ela se sinta sempre desde pequena útil em casa e aprenda desde cedo a lidar com as coisas reais da vida, para que não esteja tanto tempo aos telemóveis. Hoje as crianças andam sempre aos telemóveis. Os pastorinhos não andavam, muito preocupados com o que estava do outro lado do mundo, apesar da mensagem de Fátima acabar por lhes colocar algo do outro lado do mundo. Mas se formos ver, os pastorinhos estavam focados na vida das suas famílias, nos seus pais, nos seus tios, nos familiares, tios, tias, primos, porque era a realidade que eles viviam. A realidade que nos é concedida é essa. Pensamos por todas as crianças, por todos os lares, por todos os pais, que Nossa Senhora ensine as famílias a educar seus filhos para a verdade, para a realidade da vida, para a fé católica, pois a salvação da alma dos filhos depende dos pais. Os pais são os primeiros catequistas, são os primeiros a dar o exemplo. Que Nossa Senhora os ilumine, que Nossa Senhora os ajude, que eles tenham em Maria um exemplo de mãe para seguir, e em São José o exemplo de pai para seguir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.